Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Na nossa aula de ciências, iremos falar sobre como as plantas se alimentam e respiram. Como vocês acham que as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento num processo chamado fotossíntese. Para realizar esse processo, as plantas precisam de luz do sol, água, ar e clorofila. Tia Vivian, o que é clorofila? Clorofila é a substância verde das plantas. Olha esse exemplo. O talo é verde, as folhas são verdes. Aqui, nessas folhas, encontramos a clorofila. Vamos para a leitura? Na página 70, a fotossíntese. As plantas fabricam o seu próprio alimento. Você sabe como? As plantas realizam um processo pelo qual produzem o alimento de que necessitam para se manterem vivas. Esse processo chama-se fotossíntese. Para realizarem a fotossíntese, as plantas precisam do gás carbônico, do ar, da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo e da clorofila, substância verde presente nas plantas. A fotossíntese ocorre nas partes verdes do vegetal, que são aquelas que têm clorofila, folhas, ramos e talos. Nesse processo, as plantas absorvem o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio. Além de ser fundamental para as plantas, a fotossíntese é importante para nós e para os outros animais. É ela que ajuda a repor o oxigênio do ar utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sem o qual eles não podem viver. Aqui nós vemos uma árvore, onde ela libera o oxigênio e absorve o gás carbônico. Esse processo se chama fotossíntese. Existe um grupo de plantas que pode complementar suas necessidades alimentando-se de animais. São as plantas carnívoras. Elas também se alimentam, em sua maioria, de pequenos insetos. Saiba mais. Fotossíntese em ambientes aquáticos. As microalgas são organismos aquáticos que produzem o próprio alimento por meio de fotossíntese. E ao contrário do que se pensava anos atrás, são elas as responsáveis por produzir a maior parte do oxigênio do planeta, e não as árvores. Isso porque as microalgas liberam mais oxigênio do que consomem, além de serem muito numerosas e estarem presentes nos ambientes de água doce e salgada, que cobrem a maior parte da superfície da Terra. Na página 72, iremos falar sobre a respiração. Você já sabe que, assim como os animais, as plantas nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem, pois elas também são seres vivos. Mas você sabia que, do mesmo modo que os animais, as plantas também precisam respirar? As plantas, como a maioria dos seres vivos, ficam o tempo todo absorvendo gás oxigênio e liberando gás carbônico para a atmosfera. Esse processo é chamado de respiração. A fotossíntese só acontece durante o dia, pois é necessário que haja luz. Já a respiração acontece o tempo todo.
Assim como nós, humanos, as plantas nunca param de respirar enquanto estão vivas. Agora, nessa imagem, nós vemos a árvore liberando o gás carbônico e absorvendo o oxigênio. Esse processo se chama respiração. Na página 74, temos as nossas atividades. Número 1. Observe a imagem e complete o texto com as palavras do quadro. Gás carbônico, fotossíntese, clorofila, oxigênio, luz solar. O processo de produção de alimentos pelas plantas na presença de luz é chamado... Para realizá-lo, as plantas utilizam do ar, e a água, EA. Durante a fotossíntese, as plantas liberam no ar. Número 2. Marque com um X as informações corretas. Durante a respiração, as plantas retiram oxigênio do ar. Está certo? Elas retiram oxigênio ou elas dão o oxigênio? Durante a fotossíntese, as plantas retiram gás carbônico do ar. Elas liberam ou elas absorvem? As plantas respiram somente durante o dia. Está correto? Nós respiramos só durante o dia também? Durante a fotossíntese, as plantas liberam gás carbônico. Elas liberam ou elas absorvem? Número 3. Responda às questões. Letra A. De que as plantas necessitam para produzir seu alimento? Nós já sabemos que as plantas produzem o seu próprio alimento. Do que elas precisam para produzir esses alimentos? Na dúvida, retorne ao texto ou à minha explicação, ok? Letra B. Em que partes da planta ocorre a produção de alimento? Em qual parte da planta? Recorra ao livro. Letra C. O que é fotossíntese? Já sabemos que fotossíntese é um processo que as plantas fazem. Como ocorre esse processo? Qual é a substância responsável pela cor verde das folhas? Lembram do exemplo que eu mostrei? O que está presente nas folhas, no talo? Número 4. É muito comum as pessoas pensarem que a respiração das plantas é a fotossíntese. Elabore um pequeno texto explicando por que essa ideia está errada e qual é a relação entre respiração e fotossíntese em plantas. Bem legal essa aula, né? Aqui nós podemos tirar várias dúvidas entre fotossíntese e respiração. Aproveitem a aula. Beijos e até a próxima!